Boa noite, amigos. Muito boa noite, gente do Paraná, gente do Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal de Brasília e de Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Olá, Militão. Olá. Olá a todos. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? A gente estava conversando aqui, batendo um papo sobre a política. Nós vamos entrar nela nas eleições municipais. Mas antes, vamos ao principal para o governo brasileiro. O presidente Bolsonaro, cumprindo a tradição, toda a Assembleia da ONU, quem abre, quem faz o discurso inicial é o presidente do Brasil. Do Brasil, isso. Isso é desde a primeira Assembleia da ONU. Bom, ele falou como presidente, falou bem, falou assim, de um tom moderado, não agrediu ninguém, apenas explicou o grande problema do Brasil, da Mata Amazônica, da Amazonas, né? Da região amazônica, das queimadas, explicou as providências que ele está tomando, que o governo dele toma, explicou que muito fator aí contribui ao fator climático, que nos últimos 50 anos a maior seca do país, né? Do mundo inteiro, queimadas na Califórnia, queimada em outros lugares, e também falou que há realmente alguns incêndios, mas é por causa da simplicidade da cultura local, que ainda usa o fogo, dos indígenas que ainda usam o fogo. E, evidentemente, que tem os maus caráter, tem os criminosos. Mas ele falou, de uma forma geral, falou protegendo o governo dele e a imagem que o Brasil está negativa lá fora em função disso. Ele aliviou nesse aspecto. E falou também da pandemia, as providências que o governo tem tomado. E, realmente, o governo, apesar de toda essa contradição, essa coisa, o governo investiu bastante no Covid. Investiu em saúde, distribuiu verba, deu segurança para o povo em muitas coisas. O presidente pode ter sido contraditório em sair sem máscara, em causar tumulto, mas o governo dele agiu bem, tem agido bem. Tem dado o suporte que é possível dar, como no mundo inteiro, todos os países tem se preocupado com isso, né? Ele não virou as costas para isso. E ele explicou o que ele fez, o quanto foi investido, no que foi investido. Então ele explicou bem, falou sobre o Brasil nesse aspecto. E também falou da política externa, que o Brasil tem o agronegócio muito desenvolvido, que o Brasil tem uma política de relações exteriores muito bem estruturada, comercializando produtos brasileiros, tecnologia, que hoje nós estamos aí com tecnologia avançada. Então ele fez um discurso ponderado, bacana, e não deixou de ser aquele Bolsonaro do ano passado. Agressivo. Nossa, do ano passado, que a culpa é do comunista, que o chinês, que não sei o quê, que há uma conspiração internacional para derrubá-lo do poder, e essas bobagens todas, essa balela toda, ele superou. Está começando a aprender a governar. E, para os olhos do mundo, ele falou bem, falou como um presidente, né? O que o povo e que o mundo espera, porque, afinal de contas, a ONU é uma organização internacional, né? E todo mundo lá e todos os olhos voltados para isso. Parabéns, e o governo brasileiro foi muito bem nisso aí. Olha, nunca é demais a gente lembrar que Oswaldo Aranha foi o brasileiro diplomata que praticamente organizou a ONU e se tornou seu secretário-geral e fez bonito e é lembrado até hoje, doutor Viana. Agora, era um líder. Eu não sei se era político ou se dava bem com os políticos, mas era um diplomata. Agora, aqui entre nós, este ano teremos eleições municipais. Daqui 1 ano e meio, eleições estaduais. E as lideranças de Londrina? Londrina tem 11 candidatos a prefeito. Se sair na rua e se perguntar para o povo quem são eles, vão citar 2 ou 3. Não passa disso. Não passa disso. O povo não está muito ligado nessa eleição, não. Candidato a vereador, por exemplo, o povo nem sabe quem são. Não sabe. E olha que já era para ter, o povo já está aí na rua, aquela coisa toda. Apesar de que a campanha oficialmente começa só dia 27. Deste mês? Deste mês.
né? Daqui uns dias. Semana que vem a campanha pode começar. Mas em outras épocas... Eu estava na rua. Já estava na rua. Faixas. Tudo. Distribuição de santinho. Você já sentiu o clima cartazes na político. parede. Já sentiu o clima. Tanto que todo mundo fala, tem eleição, vai parar tudo. Parava mesmo. Vivia tudo em torno da eleição. Mas gerava também empregos, né? Gerava, claro. Não acha que o Tribunal Superior Eleitoral exagerou em proibir tudo? Está tudo proibido. Não tem churrasco, não tem foguetório, não tem comício, não tem reunião. E o pior, a história mostra o seguinte, tanto aqui em Londrina como no Brasil inteiro, mostra o seguinte, que tudo isso foi proibido porque diz o seguinte, não, porque os ricos vão comprar as eleições e vão se eleger. Mentira. Porque o rico gastava uma fortuna e o pobre ia lá e ganhava. É verdade. Não é? Lembra o Neco Garcia foi candidato a prefeito aqui, gastou uma fortuna aqui e o Bernardo ganhou. Ganhou a eleição. E sempre foi assim. Até o pessoal brincava, olha, o pessoal ia lá no comitê do Belinato pedir as coisas, ele mandava, vai no comitê de fulano e de fulano que eles têm lá para dar. Ele fazia isso. Isso. Não, e assim foi, com Jânio Quadro, Foi. E, né, João Goulart. Sim, com todo mundo. Esse pessoal, né, o populismo vencia as eleições contra o cara que era rico, muito rico. Contra o chamado capitalismo. Contra o capitalismo. É verdade. Essa é a democracia. Agora o povo é livre. Só que era assim, tinha show, tinha churrasco, tinha futebol, tinha tudo, era mais alegre. Aí vem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, com aquela pompa toda deles, eles acham que o povo fica contaminado, sabe? E que os políticos são tudo sujo, então tem que proibir tudo. Proibir tudo. Proibiram tudo. Pior do que na ditadura, porque na ditadura... Pior que na ditadura. Aparecia só a fotografia do candidato, lembra, Melito? Só. O candidato não podia falar na TV, era só a fotografia. E mesmo assim, o povo, em 74, deu uma lavada de norte a sul, o MDB, lembra? Sim. Olha o Leite Chaves, ele se elegeu... Então, era o MDB e a Arena. Senador. E a Arena, com todo o poder, todos os governadores eram da Arena, todo o poder era da Arena, militar, aquela coisa toda, e proibiram tudo. Mas o povo deu uma lavada, foi para a rua. Isso é democracia. Então, e agora, até hoje, está tudo proibido. Então o povo não sabe quem é candidato. Não é? Tem cara que chega na hora em quem vai votar. Leva o filho pequeno para ajudar a escolher. O povo só conhece esse sistema, só divulga quem já tem mandato. Claro. Já sai na vantagem. Porque eles estão na televisão o dia inteiro, fazendo propaganda o dia inteiro, dando entrevista, isso e aquilo. E aquele que quer entrar na política não tem espaço, porque o tribunal proíbe. Está tudo proibido. Você vê, agora que já tem o nome dos candidatos a vereador, dos partidos. Só que mesmo assim, só dia 27 o cara pode se apresentar na televisão ou na rede social pedindo voto. Ele não pode pedir o voto. Quer dizer, um mês antes da eleição. Ele não pode, está proibido pedir o voto ainda. Ele pode se apresentar, falar, olá, eu sou... pré-candidato. Eu sou pré-candidato, eu sou candidato, isso aqui. Mas não pode falar, vote em mim, o meu programa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não pode dizer isso. Eu vou consertar tal negócio, eu vou lutar por isso, aquilo. Isso está proibido. Está proibido. Veja, que democracia é essa? Não. Deixa falar o que quiser. Pior que a ditadura. Deixa falar o que aliás, quiser. É a ditadura, pior que a ditadura militar. Essa é a ditadura civil, não é? Essa é a ditadura civil dos chamados tribunais superiores. Ditadura do judiciário, que é a pior que tem. Porque você não tem para quem recorrer. Não tem para quem? Só se for para Jesus Cristo. Não tem para quem recorrer. Então é isso. Quem tem mandato fala assim, olha, hoje eu fiz um projeto, ou inauguramos uma obra porque eu trouxe a verba parlamentar, disso, daquilo, o jornal publica. Tudo publica. Agora, o que é candidato que não tem mandato, não pode falar isso. Não pode abrir olha, eu vou boca. trazer verba aqui para saneamento básico. Se ele fizer isso, está caçado. Já nem entra na eleição. Não,
Quer dizer, que raio de democracia é essa? Você diz bem quando a democracia faz desses essa caras que estão lá, os engomadinhos, no gabinete, ar-condicionado, lá no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional, eles vivem como príncipe, como reis, eles, com todo o luxo, eles nem sabem, eles não apertam a mão no povo, eles nem sabem que o povo existe, nem sabem. É por isso que o Bolsonaro declarou agora, Militão, agora, recente, está toda a mídia publicando, que ele falou, e falou uma coisa até sábia. Ele falou o seguinte, nessa vaga que está surgindo no Supremo, que ele vai ter que nomear agora, do Celso Mello, que ele vai ter que nomear agora, ele quer um ministro que tome cerveja. Quer dizer, ele quis dizer um ministro mais popular. Do povo. O ministro conhece a aspiração do povo. Não esses ministros, a almofadinha que tem lá, que não sabe o que acontece, que eles estão lá naquela redoma toda, nem sabe o que é, o que não é. O que está acontecendo. Que sai do avião, desce no carro oficial, sai do carro oficial do aeroporto. Tudo cercado de segurança. Tudo cercado. Isso, E uns usam até máscara de oxigênio para não respirar o ar que o povo respira. Porque eles não podem se contaminar. Então, esse cara que está lá, se chama de Supremo, eles não têm noção nenhuma da vida, nada. Ele não sabe quando o dono de casa passa, ele não sabe o que um operário passa, o auxiliar de obra passa, o professor de escola primária passa. Nada disso, eles não têm noção de nada. Tá certo, o presidente, vamos pôr um ministro, Deus ajude que não seja um general, mas vamos pôr um ministro que seja popular, que tenha vibração popular. Não essas estátuas que estão aí, de gesso, sabe, que tem nojo do povo e que vive distante numa redoma de vidro. Doutor Viana, é isso aí. Vamos aguardar agora. Eu lamento muito que chegou a esse ponto, né? Porque eles foram proibindo tudo, está tudo proibido. Só falta proibir a eleição. Não é o que falta? Isso mesmo. Então, reduzir o prazo eleitoral por causa da pandemia, reduzir isso, reduzir aquilo, não pode nada. Não pode nada. Você vê, antigamente era uma festa. Era uma festa. No Nordeste, então, era uma festa. Era bailão, era isso, era aquilo. E quem se elegia, sempre o voto popular. Sempre o voto popular. É verdade. Que essa história de que o coronel vai comprar a eleição, mentira. Pode ver. Que o rico não entra. Tem mais dificuldade de entrar, o rico, do que, olha aqui, a Câmara Federal, por exemplo. Só tem pessoas folclóricas, que vieram do povo mesmo, e tudo mais. Agora, empresário, banqueiro, aquilo que poderiam comprar o mandato, não entra. Já é muito mais difícil. O povo não aceita. Doutor Viana, muito obrigado, um abraço grande, boa semana. Vamos aguardar a partir do dia 27 o que vai acontecer. Se as mulheres vão aparecer com, pelo menos, candidatas a vereadoras, né? Que candidata a mulher à Prefeitura de Londrina, nenhuma. A vice acho que tem uma ou duas. Na Câmara, hoje, nós temos uma vereadora. Uma vereadora. Alô, mulheres, uma vereadora representando vocês é muito bom. Obrigado, doutor. Um abraço grande e daqui a pouquinho Marcelo Militão e seus convidados. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husky, deliciosamente crocante. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husky, deliciosamente crocante. Muito bem, nesse bloco do programa Militão e Militão, nós vamos continuar debatendo aqui a reforma tributária. Está conosco o advogado André Cunha, um especialista da área, né? E vamos começar com... É sempre bom que ele esclareça algumas dúvidas que as pessoas têm. Por quê? Nós estamos vendo o projeto de reforma tributária lá no Congresso há um tempo já. Mas qual que é essa grande dificuldade, né, de se aprovar, tanto lá como também do povo entender e tal? Doutor, mais nada, boa noite, doutor André Cunha, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Eu gostaria de citar uma frase, né, até popular da Dama de Ferro, da nossa Margaret Thatcher, né, abre aspas, né, não existe dinheiro público, todo dinheiro que existe é imposto que o povo paga, fecha aspas. O é nosso. Né? O dinheiro todo é nosso, o pessoal está lá para administrar, como na última entrevista, você me perguntou, né, sobre a finalidade em função, né, se é revertido esses impostos, é mais ou menos uma deixa disso, mas vamos lá. Qual que é a dificuldade de se aprovar a reforma tributária, doutor? Olha, politicamente está ficando mais viável cada vez mais. Por quê? Porque antes existe ainda, né, 3 propostas, né? Aqui o meu relator era o Rocha, né, do Baleia Rossi 45, a outra que era o Davi Columbre, né, o líder do Senado, era o relator da PEC 110 do Rauli, e tinha do governo, certo? Correto? Agora, o Aguinaldo Ribeiro, lá de João Pessoa, né, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele fez uma comissão mista, criaram, unificando essas 3 propostas, e está para virar uma, para ver se até novembro, no máximo, a gente tem essa reforma, porque o sistema tributário é angular na economia de qualquer país do mundo. Mas quanta dificuldade mesmo política é essa, né? Que está mais viabilizando, o pessoal está acreditando, cada vez mais as pessoas estão ficando mais esclarecidas. Agora, quanto à população, aí entra o famoso termo manicômio jurídico tributário, Frankenstein funcional, sistema narco-caótico, porque as pessoas que mais geram tributos, né, no Brasil, né, o Brasil está em 23º no mundo de arrecadação de tributos, né, 8ª economia do mundo o Brasil né, e quem mais paga tributos, quem mais ajuda com esse negócio tributário é a população mais humilde, carente, que é em torno de 80% a 90%. É quem mais paga? É que mais paga, sem sombra de dúvida. Agora, quem tem algum conhecimento do sistema tributário nacional, quem que é? É as pessoas um pouco mais esclarecidas, é um grupo seleto, que eles sabem o quê? Que eles pagam IPVA, que é um tributo, reclamam do IPTU, inclusive Londrina foi a cidade que mais gerou contencioso judiciário na parte de IPTU no Brasil, como todos sabem, esse rolo todo do IPTU, né? E principalmente essa parte seleta tem um impacto quando vai fazer a famosa declaração de imposto de renda. Então esse é o conhecimento da população brasileira sobre o sistema nacional tributário, né? Então a dificuldade realmente é o desconhecimento. Doutor André, numa live recente do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, houve uma polêmica com um professor até conceituado, né, que disse que a PEC, que a reforma tributária, colocando, não prevê relação entre consumo e renda, certo? Ele não leu a PEC, esclarece para nós, prevê ou não prevê? Não, prevê sim, o Raul respondeu, né, falou que está tudo na PEC 110,
é o professor Marcelo Fagnani, né? Professor conceituadíssimo no ramo. Ele sabe que existe, sim. Inclusive, tá lá na PEC 110, que hoje é 30 e poucos % tributação de medicamento, transporte público, educação, está lá previsto que vai tudo para 7%, obedecendo a regra mundial, né? E tem um dispositivo constitucional também, proibindo aumento de alíquotas, e o simples fato do IVA, o IBS, está totalmente ligado à renda. Então foi uma pergunta até assim, eu diria, mal elaborada. Maldosa, vamos falar. Maldosa. Maldosa. E a questão das grandes fortunas? Então, a Constituição Federal, né, no artigo 153, ela prevê impostos para grandes fortunas de domínio da União, né? Aí, por exemplo, se a gente tem uma casa aí milionária aqui, vai pagar IPTU, seria de domínio do município, né? Você tem um jato, né? Você vai pagar IPVA, que seria domínio do Estado. Ou seja, é um item morto na Constituição, que poderia ser usado, né? Principalmente para tributar os mais ricos, né? Para diminuir a carga dos mais pobres, mas teria que fazer uma regulamentação, uma criação, né? Porque o IPVA e o IPTU, que hoje existe, não tributa novas fortunas, como prevê o artigo 153. O doutor André Cunha vai estar agora no mês de outubro, lá em Brasília, no Ministério da Justiça, com a doutora Juliana Domingues, secretária do Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, não é isso? Exatamente. Conta pra gente, nesse encontro aí, do que vocês vão abordar? Olha, nós vamos abordar principalmente o impacto, né, da reforma tributária relacionada ao consumo, né, que o Senacom é a Secretaria Nacional do Consumidor, né, um órgão do Ministério da Justiça. Ela é secretária nacional hoje, Jean Domingues está à frente, com uma equipe maravilhosa. Nós vamos debater o impacto, né, sobre o Sistema Tributário Nacional, sobre o artigo 2º e 3º do CDC, né, que prevê que o Código do Consumidor tem uma relação jurídico-tributária, e também a principiologia do Código do Consumidor a principiologia é muito mais importante até do que a lei seca do Código do Consumidor. Por exemplo, o artigo 4º... Explica melhor. O artigo 4º do Código do Consumidor, ele traz o princípio da vulnerabilidade, tanto técnica quanto jurídica. O que é isso? Não estou falando de protecionismo, não estou falando de hipossuficiência. Eu estou falando de vulnerabilidade. Eu sou vulnerável, você é vulnerável, quem aí está assistindo é vulnerável, né? Eu vou dar só um exemplo. Uma pessoa de altíssima renda está num lugar e compra uma água mineral. Ele não vai ter conhecimento técnico de se a tampinha foi lacrada, se a água é realmente mineral, então ele é vulnerável. Juridicamente, a gente pode citar o exemplo desses aplicativos que a gente baixa, ninguém lê também, e todo mundo é ignorante em algum sentido, né? Ninguém sabe tudo. Então a vulnerabilidade é um dos princípios do Código do Consumidor, né, que afeta também o consumo, e essa parte da educação está tudo interligado, né? Como eu te disse, é angular o sistema tributário nacional para qualquer país do mundo. Na França é diferente? Conta pra gente. O Código de Direito do Consumidor do Brasil, por que é Código de Defesa do Consumidor? Por que será uma pergunta, mas não tinha que ser defesa do consumidor e do fornecedor também? Não, por causa do princípio da vulnerabilidade que eu acabei de explicar, né? Na França é diferente a nomenclatura, é Código de Relação de Consumo, né? Trata tanto o fornecedor por causa do sistema tributário, por causa de uma série de coisas no Brasil que Deus está abençoando essa pátria, né? É a 8ª economia do mundo, né? É a primeira do mundo se tratando de commodities, tanto agrícola como minerais. É um país assim geograficamente abençoado, né? E infelizmente tem a 23ª carga tributária do planeta, a primeira no consumo. Certo. Tinha tudo para dar certo, né? Porque no século passado, Marcelo, no século passado até 1980, o Brasil crescia, já era um tigre. Hoje é a Coreia, China, os tigres asiáticos. Antes deles existirem, durante 50 anos o Brasil foi um tigre, ele crescia 6,5% ao ano. Aí parou. Vamos levar em consideração só os últimos 10 anos. Os tigres asiáticos, né, os países emergentes,
eles crescem 9%, tá? Ao ano. Em 10 anos eles cresceram 90%. O Brasil cresceu 1% em média, tá? Então ele cresceu 10% ao ano. E deveria crescer igual aos tigres asiáticos, que ele é, né, emergente. Está faltando alguma coisa, então. Com certeza. E eu tenho certeza que o coração dessa coisa é a reforma tributária. Doutor André Cunha, muito obrigado, grande abraço, boa viagem para Brasília. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez. E um abraço sempre para a família Militão, que amo de carinho eterno, né, seu Oswaldo Militão, Marcelo Militão e a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu te dar uma dica. Graduação EAD Unifil. Mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo e educação de qualidade. O conhecimento que transforma o seu presente e o seu futuro. Na Unifil, você tem a oportunidade de conquistar o tão sonhado diploma e abrir as portas no mercado profissional. E as condições são especiais na graduação online. Preste atenção. Matrículas por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. Mensalidades só a partir de outubro. Para quem quer mudar de faculdade, fazer a segunda graduação ou estudou ensino médio e escola pública, a condição também é especial. 30% de desconto durante toda a graduação. Graduação online Unifil. Você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Já já nós voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. Muito bem, nesse bloco do programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco sobre saúde. Está conosco o Fernando Aguiar, que é supervisor da Laundry Life. Boa noite, tudo bem, Fernando? Como vai? Boa noite, tudo bem. A Laundry Life agora abriu uma sede em Rolândia. Conta pra gente. Então, isso. A Laundry Life ela já tem um período longo dentro de Londrina e agora abriu uma unidade em Rolândia. Nós já temos paciente em Rolândia, temos paciente em Cambé e estamos abrindo o leque ali para Arapongas, Apucarana e toda a região em volta. Onde que fica lá em Rolândia? Em Rolândia ela está situada na Avenida Salgado Filho, 277, sala 6, bem no centro de Rolândia, ali bem no centro, edifício Rolf Garden. Agora diz pra gente, fala mais sobre os serviços que prestam a Laundry Life, tanto em Londrina, mas principalmente agora em Rolândia e região. A Laundry Life é uma empresa de assistência de enfermagem domiciliar 24 horas e hospitalar. A gente abrange não só a 24 horas, como 12 horas, como 6 horas, de acordo com o que a família necessita. Às vezes a família precisa só à noite, às vezes ela precisa só de dia, às vezes ela precisa só nos finais de semana.
e nós vamos adaptar lá conforme a necessidade da família. E como é que é feita essa escolha de quanto precisa, o paciente necessita de ajuda? Muitas das vezes a família ela já chega até nós com essa informação. Ó, eu preciso só à noite, eu preciso só de dia, né? Ou só de finais de semana, ou 24 horas. Aí vai um supervisor na residência, né? E vamos avaliar o paciente, caso haja necessidade de mais tempo, e vamos conversar com a família e ver o que ela opta. Nesse serviço em Rolândia, a Londrina Life não tem só cuidadores, né? Fala do time que vocês reuniram para trabalhar lá. Em Rolândia nós temos os cuidadores, auxiliares, técnico e enfermeiro. Opa. Essa é a nossa empresa em Rolândia. Dependendo da necessidade, não pode ser só o cuidador, né? Não, aí vamos fazer uma avaliação do paciente, o supervisor vai até a residência e vamos adaptar ali o funcionário com a família. Vamos avaliar e ver o que é necessário, se é um auxiliar, um técnico, e o enfermeiro supervisor está indo também toda semana ali, né, para avaliar o paciente, ver como que ele está. Então tem esse cuidado a mais, vamos dizer. Tem. Um enfermeiro ele passa toda semana avaliando o paciente, avaliando o funcionário que está ali e também vendo com a família, né, que os cuidados apenas não é com o paciente, mas sim num geral ali dentro, com a família também. A família está envolvida. Está envolvida. Não tem jeito. Agora, nesse momento da pandemia do novo coronavírus, muita gente que tem algum parente, pai, mãe, marido, esposa, em hospital, as pessoas não estão querendo muito ir lá acompanhar o paciente, né? Hoje eles tentam mais ficar um pouco distante e entrar em contato com a empresa. Isso acontece diariamente, aquele idoso que está internado, às vezes tem um familiar que tem uma diabetes, uma pressão alta, alguma outra comorbidade, faz com que entre em contato com a gente e colocamos os nossos funcionários que também vão todos treinados, estão todos adequados ao trabalho. Então, ou seja, quem precisar de acompanhante no hospital pode ligar para a Londrina Life, né? Pode ligar. Para quem não sabe, na região, às vezes a pessoa fala, mas em Rolândia tem hospital, né? O São Rafael. Tem hospital, né? São Rafael. Que, por sinal, que é muito utilizado pelo pessoal de toda a região também, né? Isso. E Cambé é a Santa Casa, né? Cambé é a Santa Casa. Arapongas também tem, agora eu não me lembro o nome do hospital em Arapongas. Em Arapongas nós temos, que é a Rompar, né? E temos a Santa Casa também. São 2 hospitais grandes lá. Isso, e tem, se eu não estou enganado, Santa Rita. 3, então? 3. Opa, então é isso mesmo. É melhor optar por gente especializada do que ficar muito tempo no hospital, né? Sim. E quem precisa trabalhar no outro dia, então, se não vai dormir em hospital, não dorme mesmo, né? Não dorme. Não tem jeito. Agora, o Fernando, fala um pouco de você. Você tem bastante experiência também. Conta um pouco da sua carreira aí. Eu já sou formado faz 16 anos no hospital. Né? Já tenho uma bagagem de urgência e emergência em UTI. Trabalhei já em SAMU, né? Tenho conhecimento com a PH e uma área já um pouquinho longa eu já tenho uma experiência boa dentro da saúde. Você viveu tudo ao extremo, né? UTI, SAMU, né? Acidentes de todas as... Né? Todas as formas. Né? E isso é interessante. Em média, pelo que você tem observado, os pacientes são mais idosos, mais o quê? Hoje, a Londrina Life ela tem mais um atendimento com pessoas de idade, que é a parte geriátrica, né? Hoje tem bastante paciente. Porém, atendemos pediatria também, e às vezes aquela necessidade da família. Às vezes temos uma família que tem uma criança especial e precisa, às vezes, sair, às vezes eles precisam viajar e não tem como levar essa criança, eles entram em contato com a empresa, nós vamos colocar um funcionário, avaliar ali para fazer o atendimento dentro da residência. E isso é interessante, né? Isso, a família precisa, a gente encaminha o funcionário. Muito bacana. Vamos só repetir então, vamos falar o contato para quem estiver necessitando de um atendimento desse que faz a Londrina Life. Qual que é o contato? O contato em Rolândia é no 3316-0310. 3310. Fica situado bem na Salgado Filho, bem no centro ali. Fácil de achar. Não tem como errar ali.
Muito bem, Fernanda Guiar, muito obrigado, grande abraço e bom trabalho lá. Muito obrigado a vocês todos também. Deixa eu te dar uma dica. Graduação online Unifil. Aproveite as condições especiais para conquistar o tão sonhado diploma. Transforme o seu presente e o seu futuro. As portas do mercado se abrem para quem é qualificado. Na graduação online da Unifil, você encontra mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo, educação de qualidade e muito mais conhecimento. Preste atenção nas condições especiais. Matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. Mensalidade só a partir de outubro. Vou repetir. Preste atenção nas condições especiais. Matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. E tem mais. Você quer mudar de faculdade? Você que quer fazer a segunda graduação? Você que fez o ensino médio em escola pública? Aproveite o desconto especial de 30% durante toda a graduação. Graduação online Unifil. Você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Já já nós voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou o ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Hoje vamos conversar um pouco sobre como as igrejas evangélicas estão organizadas em Londrina. Para falar sobre isso, está conosco o reverendo Osni Ferreira, não é? Com uma grande história. Quando se fala em igreja evangélica no Brasil, estamos com um homem que tem uma grande história com esse perfil. Além de também ser o chanceler da Unifil. Boa noite, reverendo, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Que alegria estar aqui com você e com toda a sua audiência. Como é que são? Fala um pouco da organização e do crescimento das igrejas evangélicas em Londrina, reverendo. Bom, a igreja evangélica, como você bem sabe, ela não tem uma coordenação só. As igrejas são meio independentes e ela é dividida por denominações. E de uns anos para cá surgiram as comunidades, né, que são muitas vezes independentes ou tem um bispo que coordena várias comunidades. O que há em Londrina, e faz um trabalho muito bom, é o que nós chamamos de Conselho de Pastores, que agrega pastores dos diferentes ramos, comunidades, denominações históricas, denominações mais novas e também as igrejas pentecostais e neopentecostais. É assim que funciona. Então o conselho se reúne uma vez por mês, né, e sempre tem uma atividade, uma reflexão e a atividade dos pastores. E essa é a maneira como se dá a igreja evangélica, diferente da igreja católica, né, que tem um bispo. Tudo centralizado. Né, e tem um arcebispo, né, e depois lá em cima tem um papa. Né, então nós não funcionamos assim. Agora, é visível que no Brasil e também em Londrina houve um crescimento de igrejas e do número de evangélicos, né, pastor?
Tem crescido, está crescendo e as estatísticas mostram que vai crescer muito mais. Possivelmente o movimento evangélico no Brasil daqui a uns anos será o maior, porque as igrejas evangélicas elas trabalham em algumas direções. Primeiro tem a questão da libertação. As pessoas estão dominadas pela força das trevas, do mal, e nesse sofrimento elas procuram a libertação. Um outro lado é o evangelismo. A igreja evangélica, ela faz evangelismo, ela fala de Cristo para as pessoas, bate na porta, o vizinho traz o vizinho, o amigo da célula convida o outro amigo para vir na sua célula, né? E também a obra social. A igreja evangélica, ela tem feito um trabalho social muito forte, porque falar que eu creio em Deus e não amo meu irmão é uma contradição, é um paradoxo, não é verdade? Então, a igreja evangélica tem que ser voltada para aqueles que são menos favorecidos e repartir um pouco, porque esse foi o modelo da igreja primitiva lá de Atos dos Apóstolos. Essa era uma igreja que repartia tudo e ajudava demais. Então, é um papel muito importante da igreja, como nós que temos um trabalho social bastante forte também, e que podemos falar daqui a pouquinho, mas são essas as características que têm levado a igreja evangélica ao crescimento. Infelizmente, no meio de tudo isso, sempre existe os mercenários, né? Infelizmente, existe aqueles que têm usado isso e só falam em dinheiro, só falam da teologia da prosperidade. Isso tem sido um problema, né? Porque o Evangelho nos ensina a dar. O Evangelho não dá ênfase na riqueza, mas no repartir. Então, quando a igreja foca muito na teologia da prosperidade, ela deixa de lado. Quer dizer, o chefe é rico e o povo é pobre. Isso aí no Evangelho. Vamos falar então desses trabalhos sociais, e vamos perguntar para o reverendo Osni, quais que você está envolvido? Quais são os trabalhos envolvidos aqui em Londrina? Bom, nós, há muitos anos, há mais de 30 anos, lá atrás, com essa questão de drogas, bebida, dependência química em geral, nós não tínhamos o que fazer. Eu mesmo já coloquei no meu carro rapazes e já levei para Bauru, em São Paulo, né, e outros lugares no interior de São Paulo para ajudar a recuperar pessoas que a família veio até mim, veio até a nossa igreja, que é a Igreja Presbiteriana Central, e a gente não tinha nada aqui, e para ajudar a família. Depois, lá atrás, eu fiz um desafio. Eu senti de Deus um chamado para nós ajudarmos, fazemos isso há mais de 30 anos. Nós criamos o MEPROV, que é uma palavra que veio daquele texto quando Deus fala em Malaquias, fazei prova de mim, me prova, me prove então, entendeu? Para vocês verem que eu tenho capacidade de mudar, transformar a sua vida. Então nós criamos o MEPROV e nós recuperamos milhares de homens. Que maravilha. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho 3 funcionários que trabalham lá na nossa igreja, são os melhores funcionários que eu tenho. São pessoas que estavam na rua, drogados, casamento acabado, família não quer saber de nada, nós recuperamos e demos oportunidade, são excelentes pais e profissionais hoje. Então é um trabalho maravilhoso. Mais tarde nós iniciamos. Bom, para evitarmos cuidar de um homem, de um adulto drogado, vamos cuidar de criança. E começamos a cuidar de crianças em áreas difíceis, com café da manhã, almoço, reforço escolar, ajuda psicológica, né, apoio religioso e comida e apoio aos seus familiares. E fazemos isso já há cerca de 20 anos aqui em Londrina. Que maravilha. E esse aí é o MEPROV pequeninos. Pequeninos, exatamente. Então, nós temos o MEPROV adulto e temos o MEPROV pequeninos, exatamente. Que interessante. E tem mais algum braço social aí que você pode... Bom, a igreja em si faz um trabalho muito excepcional. Anos atrás, eu fiz um desafio às nossas células, porque nós somos uma igreja em células. Então a igreja se reúne na cidade inteira. Não sei se você se lembra quando nós soltamos fogos. Lembro, então, vi na cidade inteira. Então, a gente que começou e fez aquilo aqui em Londrina. Onde havia uma célula, a gente soltava aí uns 5 minutos de fogos, para mostrar a presença da igreja e um momento de adoração, etc. Aí tivemos muito problema, né, com os promotores, questão dos cachorros, esses grupos todos que protegem os animais, etc. Nós achamos melhor parar com isso, porque
Porque não adianta ele fazer uma atividade e tendo problema com as autoridades. Entendi. Então nós fazemos outras coisas. Então as células, nós fizemos há uns 10 anos atrás, um apelo para ajudarmos famílias focarem na cidade. Hoje nós ajudamos cerca de 200 famílias, quando nós levantamos todo mês cerca de 12, 13 até 14 toneladas de comida. Uau. Nós transformamos, os próprios líderes das células transformam em cestas básicas e essas cestas básicas são dadas. E nessa pandemia foi uma coisa extraordinária, como é bom você ter algo para dar para alguém que está passando necessidade. Então a igreja tem feito isso durante muitos anos. Além de muito trabalho, porque as pessoas vão e muitas coisas que nós fazemos a gente nem divulga, né? Porque daí ela vai virar uma mini prefeitura, né? E a igreja não recebe imposto de ninguém, é tudo voluntário, amor, né? As nossas ofertas, os nossos dízimos. Eu sou dizimista e sou ofertante desde que eu tive meu primeiro salário. Que maravilha. Né? Então é o seguinte, a gente faz isso com amor que nós temos, porque Jesus nos ensina isso. E a gente ajuda muita gente, muitas famílias nesses anos todos. Como você sabe, estou aqui há 36 anos, então você imagina quantas famílias, quantas pessoas nesses 36 anos a gente tem podido levar uma palavra de fé, orar com as pessoas e abençoá-las. Agora, nessa época da pandemia do novo coronavírus, que dificuldade as igrejas passaram? Olha, veja só, o problema é esse. A igreja, ela tem sentido quando ela pode se reunir. Porque a igreja é assembleia. A assembleia é reunião de pessoas. A coisa mais triste para nós pastores é entrarmos no nosso templo e ver aquilo vazio. Porque aquilo foi feito não é para embelezar a cidade, mas é para servir as pessoas, porque o cristão, ele aprende a celebração, a celebrar a Deus. Isso é desde o começo. Né? Sempre houve a adoração do povo de Deus. Lá atrás, quando não havia templo, havia um tabernáculo. E o povo carregava o tabernáculo, que eram tendas. Aí parava no lugar, estabelecia, erigia aquilo, erguia aquilo, e o sacerdote estava ali, o povo adorava a Deus, Deus se manifestava, abençoava o povo, e o povo caminhava e etc. Até que veio a época dos templos. Começou com Davi e Salomão no templo de Jerusalém e depois, então, com o cristianismo e com as diferenças, partiu pela Europa inteira, Estados Unidos, todos os continentes. Então, a igreja sofre muito quando ela não pode se reunir. E o povo evangélico é um povo da alegria, do abraço, do sorriso, da comunhão e da ajuda mútua. E tem sido algo maravilhoso poder fazer isso. Então, a pandemia, esse vírus chinês aí que veio para atrapalhar a gente, trouxe um distanciamento. Né, porque nós não podemos deixar de fazer o que o governador tem pedido, né, o que as autoridades têm pedido. Eu creio que em muitos momentos aí houve certo exagero, e se tem um grupo que leva a sério e responsável, são os pastores. Todo lugar que eu fui, os pastores, o que eles falam, nós fazemos. Então, isso mostra a responsabilidade e eu creio que esperamos que logo isso possa ser revertido, né, e o povo voltar a fazer as grandes celebrações. Reverendo Ozzy Ferreira, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho lá. Muito obrigado, Marcelo, um abraço para todos que nos estão sintonizados conosco. Boa noite para todos.